Olá, caros professores da página Didática Reflexiva da Música, bem-vindos à nossa aula 5. E hoje eu vou chegar no cerne da questão, que é inclusive o título da nossa página, né? Que é a Didática Reflexiva da Música. E falando de quê especificamente? Da teoria do professor reflexivo. Nós vimos a teoria do processo-produto, vimos a teoria do pensamento do professor e depois vimos aí num parênteses dois tipos de ensino, o ensino transmissivo e o ensino pela descoberta guiada. Agora, dando continuidade à teoria sobre professores, chegamos na teoria do professor reflexivo. E é daqui para diante, né? Então, eu passei esse tempo todo, essas 4 aulas, construindo umas bases que eu considerei que seriam pertinentes para que vocês formassem um construto teórico para compreender com mais clareza o que virá daqui em diante. Então, iniciamos agora a teoria do professor reflexivo, botando os 2 pés de fato dentro da didática reflexiva. Bom, a teoria do professor reflexivo prevê um profissional que faça constante relação entre prática e conhecimento. Então, não está interessado naquele professor que apenas faz 300 mil cursos por ano de prática de música, coleciona uma porção de atividades, vê instrumentos novos, vê, canções novas, brinquedos novos e chega na sua sala de aula e simplesmente replica isso porque ele acha bonito, colorido, é atraente, mas não tem a busca pelo conhecimento por trás. Tipo, será que essa atividade que eu aprendi no curso X, os meus alunos já estão aptos para fazer? Listinha de porquês. Por que sim? Por isso, por isso, por isso. Por que não? Por isso, por isso, por isso. Por que talvez? Por isso, por isso, por isso. Então, o conhecimento, ele é os fundamentos teóricos que você adquire ao longo do seu estudo, que são postos em prática, revistos, e essa prática devolve para você mais conhecimento. Então, a prática e o conhecimento não são antagônicos. Pelo contrário, eles são complementares no sentido de que um impulsiona o outro. E o que está por trás de uma prática reflexiva? O conhecimento reflexivo, ele é, a princípio, tácito, implícito e intuitivo. Nós somos reflexivos por natureza. O que vai tornar isso mais do que latente, mas explícito, é a prática. A retroalimentação entre a teoria e a prática. Então, você vai desenvolver a prática de ser reflexivo como? Sendo reflexivo. Da mesma maneira que você sempre faz práticas na sua aula de música e você acaba ficando um expert nisso, você aprende a ser reflexivo de tanto praticar a reflexão dentro da sua aula. E eu quero mostrar agora os vieses pelos quais a reflexão pode acontecer. Veja, Donaldson, um famoso educador, e que desenvolveu um livro especialmente sobre a prática reflexiva, nos coloca 4 formas de reflexão. O primeiro seria um conhecimento na ação, que seria a origem da reflexão, depois a reflexão na ação, a reflexão sobre a ação e a reflexão sobre a reflexão na ação. O que seria isso? Bom, o conhecimento na ação é aprender fazendo, é a prática. Você vai para a sua sala de aula, você está aprendendo a dar aula de música, essas suas primeiras semanas lá, então você tem em primeira instância atividades. Você começa por esse conhecimento intuitivo e é a prática que te permite colocar em evidência esse conhecimento intuitivo. Então você vai aprender fazendo. Aqui você vai verificar. Isso funcionou. Isso não deu certo. Aí você começa a pensar.
por que que isso deu certo com uma turma de 3 anos e com a outra turma também de 3 anos foi um fracasso total? Quais foram as variáveis que estão no entorno pedagógico que começaram a fazer diferença para o sucesso dessa prática? Então você vai aprendendo que as atividades elas dependem de um conceito muito maior do que a sua aplicação prática em si, mas dependem de um entorno de sala de aula. A reflexão na ação, perdão. A reflexão na ação é o refletir e pensar enquanto faz. Repare que ele está imediatamente conectado com o anterior. Você leva a sua prática para a sala de aula, a sua atividade, começa a fazer. Ao mesmo tempo em que você vai aprendendo essa prática, né, te desperta outros modos de fazer aquilo, outras formas de conjugar, uma outra abordagem diferente, o que você pode fazer antes de algo que você estava fazendo depois, que provavelmente não dá certo. Então, enquanto você faz a atividade, a sua cabeça ela articula ações, claro, com vistas sempre ao melhor resultado. Ninguém vai para uma sala de aula buscando resultados ruins. Então, os seus erros dentro de sala de aula, eles são frutos, muitas vezes, de ações que não surtiram bons efeitos. Então, você tem que buscar começar a modificar as ações que trouxeram insucesso, substituindo-as por ações que podem trazer sucesso. A reflexão sobre a ação é: terminou a sua aula, terminou a sua atividade, você reflete e pensa logo após fazer. Isso, às vezes, te dá alguns insights. Nossa, na próxima vez eu posso fazer assim. Isso acontece muito comigo, às vezes, imediatamente após fazer uma atividade, principalmente em função de alguns resultados que os alunos me dão. E isso é maravilhoso, porque você vai amadurecendo a sua prática por meio da reflexão. E a prática também sustenta mais coisas para a sua reflexão. O que mais eu posso pensar? Por onde eu posso buscar? Por isso que eu digo que educador musical tem que ler muito, estudar psicologia cognitiva, estudar psicologia cognitiva da música, estudar psicologia da música, estudar psicologia da educação e estudar, claro, muito sobre música, né? A reflexão sobre a reflexão na ação diz respeito a refletir e pensar, mas distante da ação. Você às vezes está fazendo um planejamento, vamos supor, semestral, e aí você pensou nos seus objetivos e metas e começa a pensar nas atividades que você vai escolher para aqueles objetivos e metas. E de repente você lembra, nossa, naquela época eu fiz isso, não deu certo porque eu lembrei que eu deveria ter trabalhado isso antes. Aí você começa a trazer aquela prática antiga à tona e reorganizar o seu planejamento por meio do pensamento reflexivo. Viu? Uma outra questão que está ligada diretamente com a prática reflexiva é a metacognição. O que é a metacognição? A metacognição é um conhecimento, é a cognição que se tem sobre a própria cognição. É pensar sobre o modo como você pensa as coisas. Parece complexo, mas veja. O lema maior de metacognição é tirado de uma frase de Sócrates, que é: conhece-te a ti mesmo. Então, se eu conheço o meio pelo qual eu aprendo as coisas, eu consigo organizar o meu pensamento para que eu possa ter aprendizagens o mais eficientes possível. E se você consegue fazer isso, você consegue transferir este tipo de ação para o seu aluno e começa a ensinar o seu aluno a aprender a aprender. Então, o aluno também passa a organizar a forma como ele aprende os conteúdos, como ele relaciona esses conteúdos para obter os melhores resultados. E por que a metacognição seria importante? Vamos ver. Bom, você tem a sua prática reflexiva que serve para quê?
para você clarear ideias e diagnosticar problemas. Então, por meio da reflexão, as coisas vão ficando límpidas, transparentes, vão ficando escancaradas na sua cara e você começa a conseguir dar nome para os problemas que você tem em sala de aula. Olha, isso acontece talvez por causa daquilo ali e tal. E diagnosticando problemas, você começa a formular estratégias para minimizar ao máximo esses problemas. E ao formular essas estratégias, você tem o interesse imediato de aplicá-las e avaliar a sua eficácia. Funcionou essa estratégia para aquele problema que eu tive com aquele aluno? Será? Bom. E por fim, se funcionou ou não, você vai partir para um novo planejamento. Se funcionou, você começa, a partir de um degrau superior aí do pensamento, a clarear novas ideias, diagnosticar novos problemas com mais profundidade, com mais conhecimento, formula estratégias mais eficazes, aplica e avalia de modo mais contínuo e profundo, e assim você vai fazendo novos planejamentos, de modo que a sua prática tende a percorrer uma espiral evolutiva. Então, isso aí é cíclico, isso não para nunca. E aonde a metacognição vai entrar aí? A metacognição é justamente que este processo desses 4 itens listados permite que você conheça a forma como você ensina e, logicamente, a forma como você aprenderia. Lembra que eu perguntei, você gostaria de ser seu aluno? E você vai gostar muito de ser seu aluno quando você tiver uma prática com esses 4 itens muito bem explícitos, muito bem organizados na sua mente, porque aí você não tem dúvida dos resultados que você queira alcançar. E mesmo que ocorram erros, eles serão absolutamente conscientes. Você saberá o que foi que deu errado para poder avaliar as suas estratégias aqui e, por fim, partir sempre para um planejamento melhor e mais eficaz, ok? Por hoje é só e até a nossa próxima aula. Tchau!